No início dos tempos, na era das duas árvores de Valinor, Telperion e Laurelin, Varda Elentari encerrou seus trabalhos de criação das estrelas e constelações, e nesse momento, quando Menelakar subiu aos céus, e a chama azul de Eluin cintilou acima do mundo, nessa hora os filhos da terra despertaram, os primogênitos de Ilúvatar. Meio que por acaso, Oromê, cavalgando em seu grande narrar numa caçada, os encontrou, e ao contemplar os elfos, encheu-se de admiração. Após a Batalha dos Poderes, onde os Valar lutaram contra Melkor pela liberdade da Terra-média, Oromê foi enviado aos elfos para convocar representantes, para que este viesse a Valinor, pois os elfos tinham medo dos Valar e receavam seus poderes. E quando chegaram a Valinor, os representantes dos elfos se maravilharam com a glória e imponência dos Valar, e se apaixonaram pela luz das árvores, e voltaram para a Terra-média para aconselhar todos os outros elfos a ir para Valinor. Assim teve a primeira cisão entre os elfos, e dessa cisão começou a ramificação da linhagem dos elfos. No vídeo de hoje será mostrado o significado dessas divisões, de acordo com o livro O Silmarillion, e será o segundo vídeo da série Povos da Terra-média. Já peço que se inscrevam no canal e deixem seu joinha para ajudar a espalhar a palavra de Tolkien. Os primeiros elfos a serem citados nessa ramificação são os Kendi. Este é o termo original para elfos, com o significado de aqueles que falam com vozes, pois eles ainda não tinham conhecido nenhuma espécie que falasse. Quando Eru Ilúvatar os criou, disse: os Kendi são as criaturas mais belas da Terra-média. Os segundos a serem mencionados são os Eldar. De acordo com as lendas élficas, o nome Eldar, o povo das estrelas, foi dado por todos os elfos pelo Valar Oromê. Entretanto, ele veio a ser usado em referência apenas aos elfos das três grandes famílias que iniciaram a viagem para Valinor. Repare que são os que iniciaram a marcha, e isso inclui os que ficaram pelo caminho. Aqueles que se recusaram a fazer a grande viagem para Valinor e permaneceram na Terra-média são os Avari. Um detalhe importante para você não se confundir no futuro com os nomes é notar que os Avari, desde o início, se recusaram a ir para Valinor, por livre e espontânea vontade, pois mais na frente você verá que nem todos os que partiram chegaram ao destino final. E aqui estão os dois principais ramos da cisão dos Kendi, ou seja, dos elfos, os Eldar e os Avari. Um fato triste que antecede essa ramificação é que Melkor, o inimigo do mundo, ao saber do despertar dos filhos de Ilúvatar, mandou seres nefastos para assombrar os elfos, e aqueles que fugiram foram capturados e aprisionados, e por lenta arte de crueldade, corrupção e escravidão, criou a horrenda raça dos orcs, que mais tarde se tornaram os piores inimigos dos elfos. Em seus corações, os orcs odiavam o senhor que os serviam por medo. Voltando aos Eldar, aqueles que começaram a grande viagem foram os Vanyar, a primeira leva dos elfos, e também a menor. Eles foram liderados por Ingray, o senhor supremo de todos os elfos. Os Vanyar chegaram a Valinor e lá permaneceram, e são chamados de Belos Elfos. Vanya significa louros, e eram os mais amados por Manwë e Varda. Outros da raça dos Eldar são os Noldor, chamados Sábios. Foram a segunda leva dos Eldar na viagem, liderados por Finrê. Eram chamados de sábios no sentido de possuidores do conhecimento. De acordo com os dons concedidos por Ilúvatar, eles muito acrescentaram no ensinamento das línguas, textos, figuras bordadas, desenhos. Foram também os Noldor os primeiros a aprender a criar pedras preciosas. E as mais belas são as mais conhecidas, as Silmarils. Também são chamados de Elfos Profundos, amigos do Valar Aulë. Os Noldor, juntamente com os Vanya, atravessaram as Ered Luin, as Montanhas Azuis, no extremo norte de Eriador, e foram conduzidos pelo Valar Oromê para o litoral. Ali, o Valar Humo, Senhor das Águas, arrancou uma das ilhas isoladas do meio do mar, e a moveu como se fosse uma embarcação. E assim, os Vanya e os Noldor foram levados para Aman, e lá entraram em Valinor. Mas os Noldor não permaneceram para sempre em Valinor, como os Vanyar. Após o ocaso de Valinor, e o primeiro fratricídio entre os elfos, que será contado em outro vídeo, a maior parte dos Noldor regressou à Terra-média, liderados por Fëanor, filho de Finrê. Os Teleri foram a terceira e maior leva dos Eldar na grande viagem. Eles foram liderados pelos irmãos Éomer, que posteriormente passou a se chamar Fingal, e Olwë. Eles foram os últimos a atravessarem as Ered Luin, mas aconteceu algo que dividiu os Teleri. Quando Éomer, andando sozinho pelo bosque das Nan Elmoth, se deparou com a Maia Melian, esqueceu-se completamente de seu povo e de seu objetivo, dominado pelo amor, e não chegou a atravessar o mar. Isso fez os Teleri se atrasarem e não chegarem a tempo para partirem junto com os Vanya e os Noldor, na ilha de Humo. Depois de muitos anos, Olwë levou os Teleres para o litoral, e alguns ficaram à procura de Fingal. Anos mais tarde, Humo voltou para buscá-los,
mas alguns elfos já haviam se apaixonado pelo litoral e não foram para Valinor. Esses Teleres passaram a se chamar Falanfrin, e Círdan, o armador, se tornou seu líder. Os Teleri que partiram para Valinor entraram num grande dilema: voltar para aqueles que ficaram ou continuar. Eles decidiram ficar no meio do caminho, onde podiam ver a luz das estrelas nos céus e ao mesmo tempo, ao longe, podia ver a luz das árvores. E com isso, temos os Vanya, que permaneceram em Valinor, os Noldor, que foram e muitos voltaram para a Terra-média, e alguns Teleres, que podiam enxergar ao longe a luz das árvores. Mas depois de muito tempo, os Teleres chegaram na Ilha de Aman. Todos esses elfos que podiam enxergar as luzes das árvores passaram a se chamar Calaquendi, os Elfos da Luz. Já os Teleres que atravessaram as Ered Luin, mas não atravessaram o mar, foram chamados de Sinda, os Elfos Cinzentos, que Fingon passou a ser seu rei após despertar de seu amor. O pequeno grupo dos Teleres deu meia volta antes de chegarem nas montanhas, e esses elfos são chamados Nandor. Sobre os Nandor pouco se sabe, pois eles se dispersaram, mas alguns poucos futuramente atravessaram as montanhas e foram acolhidos por Fingon. Uma curiosidade: desses Nandor que atravessaram as montanhas, Leoer era seu líder. Leoer era pai de Denethor, que era pai de Thranduil, que era pai de Legolas. E assim fechamos o ramo dos Teleres, que não foram para Valinor, e foram chamados de Ulmanyar, liderados pelo rei Fingon e Melian. Sendo assim, os Ulmanyar, juntamente com os Avari, aqueles que se recusaram a fazer a grande viagem, foram os elfos que não viram as luzes das árvores, e por isso são chamados de Murikendi, os Elfos da Escuridão. E assim terminamos de ver um pouco sobre a linhagem dos Elfos, os primogênitos de Eru e Lúvatar. Embora sejam chamados de imortais, os Elfos, quando não são mortos por armas ou tristezas, vivem até Arda-Durar, e suas almas vão para os palácios do Valamandos, à espera do fim do tempo. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Espero não ter confundido vocês com esse excesso de nomes, mas vou mostrar essa tabela para vocês printarem e visualizarem um pouco melhor do resumo que apresentei. Deixe seu joinha para ajudar nessa tarefa de espalhar as palavras de Tolkien. E até o próximo vídeo. Na Maria.